Então hoje vamos falar da oração, como ela é importante para buscarmos a face de Deus. E já estamos caminhando na série sobre oração, já foi visto muita coisa. E muitas coisas, provavelmente, você simplesmente foi relembrado, como ore, tenha tempo de oração. Isso são coisas que todos nós sabíamos, mas que de tantos e tantos tempos, precisamos ser relembrados, encorajados, porque a verdade é que a nossa vida, por vezes, passa por umas oscilações de intimidade com o Senhor, de tempo de oração. Vimos na aula passada, vocês viram na aula passada, sobre a meditação, como a oração e a meditação caminham de mão dadas. E como o final da meditação é o deleite em Deus, é o deleite no Senhor. E sobre buscar a face de Deus, seria essa prática do deleite. E eu quero começar mostrando um problema que existe sobre isso. Que o que Jesus tem para o seu povo não é experimentado por muitos. O que Jesus tem para o seu povo não é experimentado por muitos. E esse é um grande problema na vida cristã. Jesus, ele tem tanta coisa para o seu povo. O livro de Efésios vai dizer que nele há toda a plenitude para o povo de Deus. Mas a verdade é que vivemos uma vida, muitas vezes, sem provar, experimentar daquilo que Deus, que Jesus tem para nós. Essa é a realidade. E olha como essa realidade é aplicada. João Calvino, ele vai dizer a seguinte frase: pois a palavra de Deus, ela não é recebida pela fé, como se pairasse no topo do cérebro. Mas quando cria raízes no fundo do coração, não devemos nos contentar em uma mente informada, sem um coração engajado. Ele está olhando para esse problema. Deus tem muito para o seu povo, Jesus tem muito para o seu povo, e o povo não experimenta, não aproveita, e Calvino diz: eu sei o porquê. Porque muitas coisas não passam de informação. O que eu estou dizendo aqui é mais ou menos quando eu digo: Deus é seu pai. E você diz: olha, eu sei disso. Isso é uma verdade. Eu acredito nisso. Uma outra coisa é eu perguntar: você já provou disso? Você se sente como filho de Deus? São coisas totalmente distintas. Uma é simplesmente a informação. A outra é a vivência. É provar disso. E é isso que ele está dizendo. A nossa fé, ela não para simplesmente no âmbito do cérebro. Não fica só ali. Mas ela precisa, aquelas verdades, criar raízes no nosso coração. Como ele diz, não devemos nos contentar com uma mente informada, sem que o nosso coração esteja engajado nessa verdade, nessa informação. E olha, o salmista no Salmo 34, 8, vai falar exatamente isso também. Ele vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Olha o que ele está convidando o povo. Só veja que Deus é bom? Não. Provem. Provem da bondade de Deus. E aí vocês vão ver que Ele é bom. Provem da bondade de Deus. E aí vocês vão ver que Ele é bom. Irmãos, isso aqui é praticamente quando alguém convida você para casa e diz assim: eu vou fazer o melhor prato. A melhor comida que você vai comer na vida. E você já fica com: olha, qual que é o dia, a hora, já me fala que eu vou deixar na agenda. Mas até quando chegar no momento que você está saboreando, aquele momento ali é especial. E é isso que o salmista está dizendo. Deus é bom? Todos nós sabemos que sim. Mas a pergunta é: quem provou dessa bondade? Quem pode olhar para Deus e dizer: Deus, de fato o Senhor é bom? Não simplesmente porque é uma informação, mas porque eu provo da sua
bondade, porque eu provo da sua bondade. Repito, esse aqui é um problema, tá? Sabemos a informação, mas temos dificuldade em experimentar, em provar disso. E Paulo, aos Efésios 3, do 14 ao 19, Paulo vai orar exatamente por isso. Olha o que diz o texto. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Em resumo, o que Paulo está orando é isso aqui: para que Cristo habite nos corações, para que essas pessoas conheçam o amor de Deus, e que fazendo isso, eles possam provar de toda a plenitude. Esse é o resumo da oração de Paulo, a oração que ele faz para os Efésios. Mas olha essa pergunta, e isso aqui é interessante. Por que Paulo está pedindo a Deus para dar aos cristãos o que eles com certeza já devem ter? Essa pergunta a gente precisa fazer para o texto. Lembra? A carta de Efésios é uma carta para a igreja. Pessoas que já eram convertidas, pessoas que já tinham escutado o Evangelho, já tinham feito a sua declaração de fé, estavam vivendo com Deus. E Paulo ora por essa igreja por isso. E entre essa pergunta, por que Paulo está orando por algo que provavelmente eles já deveriam ter? Por quê? O que é que vocês acham? Fica difícil um café da manhã, né? Está todo mundo aí sonolento. Como? Porque eles não provavam de Deus. Agora matou a charada, né? Agora está todo mundo. É isso aí, é a mesma coisa. Isso é interessante. Pensa, eles já caminhavam com Deus, já serviam ao Senhor, e Paulo está orando por essa igreja para que eles provem da largura, do comprimento, da altura, ter a plenitude de Jesus. Por quê? Porque eles tinham muita informação, mas não viviam isso, não viviam dessa maneira. Os cristãos têm tudo em Cristo, mas não experimentam. Essa é a resposta. Exatamente isso. Eles não experimentavam. Eles não sabiam o que era essa largura, esse amor de Cristo, ter Cristo habitando no seu coração, a plenitude de Deus revelada em Cristo. Eles não sabiam. Era só informação. Mas lembra da frase de Calvino: não tinham criado raízes para que eles pudessem provar disso. E essa é a nossa realidade também. Ou vamos dizer que não, vamos dizer que não queríamos conhecer o Senhor na sua plenitude. Qual filho de Deus que não quer? Talvez você passe por essa realidade aqui, da realidade do desejo. Você quer ter uma vida de oração. Você sabe que precisa ter uma vida de oração. Você sabe que isso é bom, que isso vai ser proveitoso para você. Mas qual que é a realidade? Nas EBDs aqui, talvez você saia encorajado. Você diz, agora sim, agora engrenou. Depois dessa aula vai... E aí quando bate a segunda-feira, você ainda está um pouco empolgado. Na terça-feira, na quarta... Mas foi o que foi falado mesmo? Aí quinta-feira, não, já vou esperar a próxima, porque aí já está mais próximo. Ou vamos dizer que essa não é a realidade? É a realidade de muita gente. É a realidade de muita gente. O desejo é que queríamos engrenar, queríamos ter uma vida ativa, queríamos, de fato, ter esse hábito da oração presente nos nossos dias. Paulo, em Romanos 7, vai dizer exatamente essa luta entre a realidade e o desejo. Ele vai dizer assim, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo.
E aí Paulo continua falando, mas dentro do meu interior, eu sei que há um prazer na tua lei, ó Deus, que é um desejo pelo Senhor. Esse problema de termos a informação, de sabermos que temos que orar, que temos que ter essa vida engajada, às vezes é só o desejo. E não estamos fazendo e vivendo isso na realidade. Na realidade. E vivemos essa luta igual Paulo. Deus, eu sei que eu tenho que orar. Eu sei que tenho que ter uma vida de oração. Mas isso é só o meu desejo, porque na realidade não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu quero citar aqui 3 exemplos bíblicos de homens que provaram dessa realidade e mudou a vida. Lembra Isaías diante do Senhor, diante da santidade. Depois você pode conferir o texto, Isaías 6. Diz que Isaías ficou diante de Deus. Isaías descreve anjos ao seu redor, que proclamavam que Ele é santo, santo, santo. E a cena a seguir, Isaías vai dizer que ele se prostrou, ele caiu de joelhos. E ele falou, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Uma coisa era Isaías falar, Deus é santo. Outra coisa foi quando ele viu a santidade do Senhor. Ele provou daquilo, e aquilo mudou a sua vida de maneira radical. É algo escandaloso, ele cai querendo morrer. Ai de mim, estou perdido, acabou. Porque ele viu a santidade do Senhor. Paulo diante de Cristo, Filipenses 3:7, Paulo vai dizer assim, tudo que eu tive, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, eu considerei inferior a Cristo. Ele não está dizendo que foi ruim, tá? Ele está dizendo que ele considerou inferior a Cristo. Ele conheceu algo mais sublime, mas ele viu o Senhor também. Pedro, diante de Jesus, quando ele sai do barco, ele sai de joelhos e diz, afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. O que é que esses 3 exemplos, tem outros, têm em comum? Eles experimentaram de alguma coisa. Eles viram. Pedro já tinha ouvido falar sobre Jesus, mas em certo momento ele olha para ele e ele diz, não, se afasta de mim, Senhor. Eu não sou digno sequer de estar próximo de Ti. E isso é o que muitas vezes precisamos para mudar a nossa realidade. Para mudar a nossa realidade. Por isso que Paulo está orando para os Efésios, para que Deus possa iluminar o coração deles. Para quê? Para que eles tenham essas experiências. Isso nos mostra que em Cristo somos ricos. Pessoas que têm tudo. Mas vivemos nos contentando com migalhas. Nos comportamos como os pobres diante do Senhor. Temos tudo em Cristo, mas às vezes nos contentamos com aquelas migalhas, com as migalhas. Isso é um problema na nossa vida. Temos a informação, e às vezes ela não cria raízes no nosso coração. Sabemos o que temos que fazer, não conseguimos fazer muitas vezes, como estamos falando de oração, sabemos que temos que orar, que temos que fazer isso, e tantas vezes não conseguimos. Olhamos para a Bíblia e vemos exemplos grandes, como esses que vimos de homens que encontraram com o Senhor. Então, olhando para esse problema nosso, como podemos resolver? Como mudar essa realidade, talvez, da nossa vida, e dizer, agora sim, a partir de hoje, não é de segunda, né, como se brinca, né? Próxima segunda, mas a partir de hoje, como? Como mudar essa realidade? Antes de eu dar, aqui eu não vou dar a resposta, mas eu vou propor um caminho. Eu queria ouvir um pouco vocês. Como é que vocês acham que podemos mudar essa realidade da inconstância da nossa vida,
de sabermos o que temos que fazer e não conseguirmos fazer. Como que podemos mudar essa realidade? Me ajuda aí, pessoal. Compromisso sério de buscar ao Senhor. Entender a seriedade que é isso. Quando eu digo eu vou buscar a Deus. Humildade e reconhecer que não fazemos isso. Buscar ajuda em Deus, porque é Ele que vai gerar isso na nossa vida. Sermos intencionais em buscar ao Senhor, com ter um local, que isso se torne um hábito na vida, sempre fazer aquilo. Aham. Deixar o Espírito Santo nos conduzir e guiar a nossa vida. O caminho é esse mesmo, proposto. É algo que não vai partir dos nossos braços. Porque a verdade é que já tentamos. Que tentamos e não conseguimos. Precisa partir de Deus. Esse que é o caminho bom. É que nós vamos ver essa oração de Paulo e vamos ver exatamente isso. E antes de entrar nesse caminho proposto, o cuidado que temos que ter é com a religião. Porque a religião, ela camufla coisas boas com as motivações erradas. Deixa eu te explicar. É muito bom você vir na igreja, e você tem que vir. É bom desfrutar com os irmãos. Mas qual é o fim disso? Por que eu venho na igreja? Por que eu venho para a EBD? Por que eu venho para o culto? Você tem que se perguntar isso. E se você diz, porque eu tenho que dar o checklist lá. Porque se o pessoal não me vê lá, vai mandar uma mensagem e dizer que está errado. Porque eu tenho que, quando Jesus voltar, dizer, olha aqui a minha ficha. Olha, pode puxar aí a ficha. Não faltei um dia, está tudo kit. Está errado. Irmãos, vemos para o culto para desfrutar, para nos deleitarmos, para aproveitarmos de dos meios de graça, que é a igreja. A religião, ela camufla isso. Ela diz assim, não vai. Continua indo, não falta um. Mas com o coração totalmente longe, fora. E aí está rolando o louvor e você está... Nossa, esse louvor aí que o Júnior escolheu, 4 minutos, nossa, isso vai... No final vai fazer uma diferença enorme. Olha o texto que vai ler hoje para o sermão, meu Deus do céu, vai demorar muito. Não está desfrutando. Não está desfrutando. Seríamos o momento de levantar a nossa voz no louvor e desfrutar. De nos deleitarmos em Deus. Estarmos participando. Percebe? A religião, ela camufla isso e ela diz, não, continua indo. Mas com o coração totalmente longe. A mesma coisa a oração. Vai tirar um tempinho lá, mas o coração totalmente longe do Senhor. Não. O Evangelho, ele muda inclusive as nossas motivações e os nossos pressupostos. Por que vemos ao culto? Para desfrutar, para nos deleitarmos, para olhar para o meu irmão e cantarmos juntos, para louvarmos ao Senhor, para sermos edificados por sua palavra, para orarmos como igreja. Porque eu oro. Qual é o fim da oração? Qual o final dela? É o deleite, é o desfrutar, é estar com meu Senhor, é você estar com Jesus, é falar com Ele. Não como, olha, Jesus aqui bateu o checklist, não. Mas como amigo, como Senhor, como um filho dEle. É desfrutar. É desfrutar. Então, o caminho proposto, e aqui eu quero fazer um exercício com vocês.
eu vou propor um caminho para resolvermos esse problema da realidade e do desejo e caminharmos para o desfrutar com o Senhor. Olha, abra aí sua Bíblia. Deixa eu só ver uma coisa. Na verdade, eu coloquei o texto aqui, pode passar. Não sei se todo mundo está conseguindo enxergar. Mas vamos fazer um exercício. Em Efésios, capítulo 1. Qual expressão é repetida por Paulo? Talvez você pode olhar aí na sua Bíblia. Aqui eu coloquei uma versão, a NVI. Talvez algumas palavras sejam diferentes da sua. Mas olha para esse texto e tenta identificar qual é a expressão que é repetida por Paulo. Cristo. Como? Bondade também. Desculpa, como? Vontade. Vontade. Aqui não tem certo e errado não, tá? Então, se você está identificando aí, pode falar. A expressão que se repete. Sua bondade. Vontade. Nele. Nele. Agora, olha. Em Cristo ou de Cristo. Faz assim, depois você chega em casa e olha para a carta de Efésios toda e vê que a expressão está em toda a carta. Em toda. Deixa eu te dar um contexto. A igreja de Efésio, ela passava por um problema crucial. Um problema de identidade. Eles não sabiam quem eles eram. Eles tinham muita informação. Eles tinham muita coisa. Filosofia, muita informação. Mas eles não sabiam quem eles eram. A quem eles pertenciam. Dá mais um clique aí, por favor. Olha só no capítulo 1. Em Cristo, Ele, por meio de Cristo. Volta aí. Aí. Por meio de Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Depois você vai lá para o capítulo 2, você vai ver por Ele, é nele, Ele, em Cristo. Aí você vai para o capítulo 3, em Cristo, por meio de Cristo, nele, Ele. Paulo está sinalizando alguma coisa. O que ele está querendo mostrar para essa igreja é que eles precisavam entender a identidade deles. Aonde eles estão firmados. Porque essa carta também vai convidar os efésios para praticar boas obras, para ter uma vida plena de oração, para seguir congregando. Então, o caminho que eu quero propor, primeiro, é entendermos nossa identidade. É sabermos onde estamos. Em Cristo. Nele. Então, essa igreja e nós precisamos aprender a nossa identidade. Se vamos realizar boas obras, qual é o nosso pressuposto? O que antecede isso? O fato de eu estar em Cristo. O fato de eu ser um filho de Deus. De eu pertencer a um Senhor. E aí, por isso, eu pratico as boas obras. Aí, por isso, eu vou desfrutar do culto. Aí, por isso,
eu vou buscar ao Senhor em oração. Porque antes de qualquer coisa, estamos nele. Você sabe como isso é difícil às vezes? Porque quando entendemos nossa posição ou identidade em Cristo, isso muda primeiro a nossa maneira de orar. Você não precisa orar para ser aceito por Deus. Você está nele. Você é filho dele. Você não vai dizer assim: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa para ter a tua paternidade. Não. Você que já foi salvo, alcançado pelo Senhor, você já pertence a Ele. Você não vai orar, por exemplo, para dizer assim: eu vou orar para ficar bem com Deus. Eu estou mal porque eu estou orando simplesmente 10 minutos por dia. Eu vou aumentar aí para umas 3 horas. E o que eu pedi para Ele, 3 horas orando, o que eu pedi Ele vai realizar, ainda vai me dar em abundância, assim, 2 vezes mais. Eu vou dizer: não, tá bom. Não. Já estamos nele. O amor de Deus por nós não vai aumentar, nem vai diminuir. E é isso que Paulo está ensinando para a igreja de Efésios. Esse é o caminho que eu quero propor. Como resolver aquele problema da inconstância, desse desejo da realidade? Primeiro, entenda a sua identidade. Entenda quem você é em Cristo. Entenda onde você está. Chega, durante a semana, faz esse exercício. Olha para o texto, para o livro de Efésios. Olha como Paulo repete tantas e tantas expressões sobre isso. Depois faz outro, olha a palavra Cristo. Repete inúmeras vezes. Porque essa é a nossa identidade. Estamos em Cristo. E aí tudo muda. Por que fazemos boas obras? Por quê? Porque estamos em Cristo. Porque vemos para o culto para dar o checklist ou para alguém ver? Não. É porque eu estou em Cristo e eu quero desfrutar do culto a Ele. Porque eu oro? Porque eu estou em Cristo. E o final da minha oração tem que ser o deleite, o desfrutar, o estar com o Senhor, porque eu estou nele. Então, quando entendemos a nossa identidade, é mudada a nossa maneira de orar, esse pressuposto, a motivação. Mas também muda a maneira como eu busco a face de Deus. Como eu busco. Em outro texto vai dizer que o mistério que estava oculto foi revelado, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é algo que é escandaloso, porque onde é que Cristo está? Em vós. Cristo está conosco. E isso muda a maneira, meus irmãos, como buscamos a face de Deus. Como vamos até o Senhor. Porque a realidade é que Ele veio até nós. E que agora Ele está do nosso lado. Pensa isso, se essa realidade de que Cristo está conosco a todo momento for entendida, imagina quando chegar o momento do pecado. O pecado bateu na porta, você cedeu à tentação, mas quem está do seu lado ali? Cristo. Aí você olha, eita, não, porque Cristo habita em mim. Você vai desfrutar de uma vida com Cristo. Então essa percepção de que eu estou em Cristo muda a maneira como eu busco a sua face. Não é para que Ele me note, fazer alguma coisa e Ele vai me notar. Não. Eu já estou unido a Ele. Eu já estou unido a Ele. E como eu falei, qual é o final disso? O desfrutar, o deleitar no Senhor. Mas às vezes, é verdade que nos sentimos distante, ou não? Ou vai dizer que você já orou e parou assim, será que Deus ouviu? Às vezes parece que só são palavras jogadas ao vento. Isso aqui não tem importância. Não. Cristo está conosco, ouvindo cada palavra, do nosso lado. Como isso muda? Quando entendemos nossa identidade.
aonde estamos. Aonde estamos. Vamos caminhar mais um pouco. Primeira coisa, entendemos nossa identidade. Uma outra coisa, quando a verdade começa a brilhar. Ou quando a Bíblia, em outras palavras, ganha vida. Quando ela faz sentido, e não só isso, mas como Calvino falou, quando ela cria raízes no nosso coração. É quando as nossas leituras não são simplesmente para obter informação, mas para que ela gere transformação, para que nos molde a ser iguais a Cristo. Então, quando a verdade começa a brilhar. E olha que interessante, na oração que eu falei em Efésios capítulo 3, Paulo vai iniciar falando assim: oro para que com as suas riquezas gloriosas ele vos possa fortalecer. E aqui entra um detalhe interessante e importante para isso. Essas verdades começam a brilhar, a palavra de Deus começa a criar raízes no nosso coração, não é por esforços. Não é se você vai ler, meus irmãos, a Bíblia 70 vezes no ano. Não. É pelo poder do Espírito Santo. É Ele. Ou vai dizer que talvez você já viveu essa experiência de estar lendo o texto, aí você já conhece aquele texto, já leu, mas naquele dia, quando você leu aquele versículo, parece que ele salta das páginas, e que ele faz sentido, e que ele traz paz para a tua alma, que você, às vezes, se derrama em lágrimas, que você ri com o Senhor. Vai dizer que isso nunca aconteceu? Essa experiência da palavra de Deus, você dizia: aí eu entendi, agora eu entendi, agora fez diferença. Então, quando a verdade começa a brilhar, mas é o Espírito Santo que faz isso, é Ele que ilumina os olhos do nosso coração, é Ele que abre nosso entendimento para entendermos a palavra do Senhor. E é por isso que o primeiro ponto da oração de Paulo é pedir isso a Ele. Ele está orando pela igreja de Efésios, para que Ele vos possa fortalecer com o poder, através do Espírito Santo. E Paulo, ele vai orar para que essa igreja entenda que, primeiro, compreender a largura do amor de Cristo. A largura do amor de Cristo. Eu queria perguntar para vocês, só para pensar, quão largo é o amor de Deus? Qual é a fita métrica capaz de medir a largura do amor de Deus? Quão largo é esse amor? A gente costuma pensar em dimensões aí, né? Pensar de tal ponto até tal ponto, talvez. Qual o tamanho? Eu vou falar um pouco desse tamanho. Isaías 1,18. Olha o que diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Deixa eu explicar o que é essa escarlata aí. Que negócio é esse aí? Está falando de sangue nas mãos. Alguém que assassinou outro. Alguém que tirou a vida de outra pessoa. E esse pecado aqui em específico era um dos mais escandalosos do Antigo Testamento. Era algo terrível. Alguém ter o sangue manchado de outra pessoa em suas mãos. É algo terrível. Mas olha o que o profeta Isaías está dizendo para essa nação, esse povo. Ainda que os vossos pecados, e eu expliquei o que é isso, eles se tornarão brancos como a neve. E talvez você pense: mas um assassino aí Deus pode perdoar. Irmãos, tem outras coisas que Deus perdoa. Difícil de engolir. O estuprador, o ladrão. Eu não estou dizendo que ele não vai arcar com a consequência, tá? Não é nada disso.
Eu estou dizendo que Deus pode o perdoar. Que Deus pode o perdoar. Que Deus pode o perdoar. Olha o que o pastor Timothy Keller vai falar sobre isso. Comentando, ele vai dizer: a escarlata é a cor do sangue. Foi esse o jeito escolhido por Deus para dizer por intermédio do profeta que seu amor é largo o suficiente para envolvê-los e abraçá-los e os perdoar. É infinito a largura. É infinito a largura. Foi um jeito escandaloso para aquele tempo que Deus disse: é assim que eu posso perdoar. É assim que eu posso perdoar. Talvez você olhe para a Bíblia e outros povos aí terríveis. Não vou dar spoiler não, mas aí começar Jonas aí, vocês viram, né? Vocês vão ver como era o povo ninivita, tá? Mas Deus pode perdoar. Qual é a largura desse amor? Qual que é a largura? Então nunca ache que ao ler uma notícia, ao ter ódio no coração sobre tal fato terrível, que Deus não pode ir até aquela pessoa e perdoar. Não. Como eu falei, a largura do amor de Deus é infinita. É infinita. E Deus falou isso por meio de Isaías de jeito escandaloso. Mas Paulo também ora para o cumprimento desse amor. E qual que é o tamanho desse cumprimento? Vimos que a largura é infinita e agora ficou fácil, né? O cumprimento também é algo infinito. É algo infinito. E olha o que o Tim Keller vai falar sobre isso também. Deus colocou seu amor sobre nós nas profundezas do tempo. Ele é eterno. Seu cumprimento é infinito. Começou nas profundezas do tempo e durará por toda a eternidade. Se eu te perguntar, desde quando Deus te ama? Desde daquele dia que você ouviu o Evangelho e se converteu? Antes da fundação do mundo. Desde a... O que é isso? Desde a eternidade. Mas ele vai durar até quando? Até acabar? Deus nos ama de eternidade a eternidade. Olha o cumprimento desse amor. Coloca aí lá a eternidade. Aí você desce lá onde você vê aí e coloca a eternidade. É infinito também. Sua largura e seu comprimento dura e durará por toda a eternidade. Você já parou para pensar nisso? Aí talvez a gente pense: Deus me ama desde quando eu comecei a servir a Ele. Irmãos, isso é legalismo. Isso é moralismo. Estamos dizendo que Deus nos ama se fizermos coisas boas. Não, Deus nos amou ainda quando éramos pecadores. Como o próprio livro de Efésios, desde a eternidade. Sabe quando Cristo foi morto? A Bíblia vai dizer que o Cordeiro foi imolado, morto, sacrificado. Isso foi decretado, sabe quando? Desde a eternidade. Eu sei que é algo difícil de entender, tá? Quando a gente pensa em eternidade, porque a gente é finito. E a gente consegue medir o nosso tempo, as horas, saber que o dia inicia e que o dia acaba, que o ano tem um início, um meio e um fim, mas para Deus não. É de eternidade até eternidade. Para querer entender a largura e o comprimento? Por quê? E aí Paulo, ele mostra o porquê. Tudo isso para entender a profundidade do amor de Cristo. A gente já colocou a dimensão, né? Da largura e agora do comprimento. E agora, qual que é essa profundidade, então? A gente já fez aí o esboço, né? Colocou a largura, o comprimento. E agora, qual que é essa profundidade?
Não tem como medir também. Não tem como medir. O amor de Deus por nós é infinito. Lembra? É um caminho que eu estou propondo. Primeiro, entendermos nossa identidade em Cristo. E agora, entendermos o que Paulo está orando para os Efésios. Entender a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Lembre também que tudo isso só se dá por meio do poder de quem? Do Espírito Santo. E eu tenho uma pergunta. Então, qual é o motivo do amor de Deus em Cristo ter largura e comprimento infinito? Qual que é o motivo? Qual que é o motivo? Por que Paulo está dizendo isso para eles? Vocês precisam entender quem vocês são, mas não só isso, entendam o que é isso. A largura, o comprimento. Porque Deus é infinito e nós somos finitos. As contas meio que não batem, às vezes, né? A gente está pensando em tempo, em coisas, e Deus está olhando para toda a eternidade. Uhum. Vai chegar no limite, né? Eita, passou da fita aqui, acabou o metro aqui. Não. Então será? E aqui eu vou falar e eu vou explicar, tá? Para você entender bem. Será que se você orar mais durante o dia, Deus vai te amar mais? E aí o parênteses que eu quero abrir. Meu irmão, ore quantas vezes você quiser. O tempo, quanto mais, melhor. O que eu estou falando é que você já é amado por Deus. É esse pressuposto de ir até o momento da oração. De saber que você já é. E aí quando você estiver lá, você vai orar para ser amado? Não. Você vai orar para ser filho? Não. Você vai orar para quê? Para desfrutar. A companhia, os pesares, os medos, os anseios, os desejos. Mas tudo desfrutando. Por quê? Porque você já está em Cristo. Cristo te ama? Sim, a largura, o comprimento, tudo isso é infinito. Então, tudo isso é para nos mostrar que o amor de Cristo é infinitamente profundo. Profundo. Não tem limite para o amor de Cristo. A prova disso é que ele ficou pendurado no madeiro. Ele ficou pendurado. Irmãos, quando a gente pensa na cruz, os pregos e a chicotada não foi o pior para Jesus. A Bíblia vai dizer que em certo momento ele olha para o céu e fala: Deus meu, por que me desamparaste? O pior momento é quando ele ficou separado do seu Pai, por causa do meu e do seu pecado. Esse é o pior momento. Porque a chicotada, os pregos, ele estava com Deus. O Senhor estava ao seu lado, assistindo. Mas naquele momento que ele sente o desamparo, ele está carregando sobre si o meu e o seu pecado. E Jesus prova de uma coisa que ele nunca tinha provado. Essa separação que estávamos com Deus. Esse é o tamanho do amor de Deus. Seu filho sendo entregue. Essa é a profundidade do amor de Deus. Essa é a largura, o comprimento do amor de Deus. É o fato de Cristo ter feito isso por nossas vidas. Por nossas vidas. E então, pensando nisso, conseguimos ter um caminho para resolver aquele problema. De viver nessa inconstância, de ter só a informação e não provar. Temos um caminho, nossa identidade, conhecer isso. E olha o que um teólogo chamado Tozer,
ele vai dizer: ó Deus, revigora todo o poder dentro de mim, que eu possa compreender as coisas eternas. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Dá-me aguda percepção espiritual. Capacita-me a provar-te e saber que és bom. Torna o céu mais real para mim do que qualquer coisa terrena jamais foi. Amém. Amém. Que essa seja a minha e a sua oração. O fato de compreendermos, de termos os olhos abertos, de termos a percepção espiritual do céu ser real. Que essa seja a minha e a sua oração. Em suma, o que eu estou falando é o seguinte: que precisamos compreender nossa posição em Cristo e provar do que tudo isso oferece, tendo experiências. Precisamos provar. Pode passar aí, por favor? Passo novo. Aí. Precisamos compreender nossa posição, identidade em Cristo e provar do que tudo isso oferece. Como? Tendo experiências. Essas experiências que eu quero dizer, não é que como estão as banais aí, não. É que se você fala que Deus é bom, que você possa experimentar disso. Que Deus é bom. Se você fala que Deus é seu amigo, que você possa experimentar dessa amizade. É esse tipo de experiência que eu estou falando, tá? Isso acontece de maneira sobrenatural. É o Senhor quem faz conosco. É o Senhor. Eu quero encerrar não te dando 3 regras, mas te propondo a fazer 3 coisas. Primeira, ore para que os seus olhos sejam iluminados. Você vai dizer, mas igual aquele flash assim? Não. Para que você possa compreender que ao ler a palavra, que ao estar com o Senhor, como Toze orou, a percepção espiritual. Ore e peça isso a Deus. Porque não é uma aula de EBD que vai te dar isso, não. Nem um congresso, nem o próximo livro, não. Como a gente viu, Paulo pede isso porque só o Espírito Santo pode fazer isso. Então ore e peça isso ao Espírito de Deus. Senhor, abre os meus olhos, que ao ler a Tua palavra eu possa compreender e entender que não seja só informação, mas que ela crie raízes no meu coração, Senhor. Ore isso. Ore. Ou se você está, Deus, eu estou com essa inconstância, eu não consigo me sentir como filho. Eu não consigo olhar para o Senhor como pai. Ou eu não consigo provar da Tua bondade. Me deixa ver isso. Fazer igual o salmista, que eu possa provar e ver. Então ore, peça a Deus. Ore para que o seu momento de oração, até um pouco redundante, né? Ore para que o seu momento de oração seja um deleite no Senhor. Um deleite. Um desfrutar. Peça isso a Deus, Deus, que eu saia do campo da obrigação, e às vezes você vai ter que criar disciplina, hábito, tudo bem, mas que eu chegue lá, num momento, que seja em qualquer local, em qualquer hora, em qualquer momento, sem marcar horário com o Senhor às vezes, deleitando-se no Senhor. Me ajuda a chegar nesse momento, de estar no trabalho, encaminhando, em qualquer outro lugar, deleitando no Senhor. Deleitando no Senhor. Irmãos, o melhor exemplo, talvez, para isso, é quem tem filho. Eu fico pensando assim, onde eu estiver, né? Onde eu estiver, a Maitê chegar correndo, eu vou receber ela nos meus braços. Eu vou acolher ela. Fico imaginando, ela não está andando ainda não, mas quando ela começar a correr e vir ao meu encontro, não, espera aí minha filha, não, eu vou abraçar ela.
É assim que o Senhor faz conosco. Quando vamos ao encontro do Senhor, Ele está pronto a nos abraçar. Sabe, Ele não tem uma agenda que você tem que dizer, ô Deus, tem vaga aí para mim? Aí o povo brinca, né, que às 3 da manhã, meu irmão, a fila, ó, todo mundo sabe disso, então a fila já está grande, tá? Não. Você não precisa marcar horário com Ele. Simplesmente se deleite, Ele está de braços abertos, para que você possa desfrutar. E uma outra coisa, Paulo está orando pela igreja de Éfeso. Paulo está orando por aquela igreja, e essa era uma prática desse apóstolo. Não só nessa carta, em Romanos, Filipenses, em tantas outras, ele vai dizer, eu me coloco de joelho e peço a Deus por vocês. Sabe qual é o outro caminho? Ore pelo seu irmão aqui. Nas suas orações, coloque essa igreja, Deus, que os meus irmãos possam ter os olhos iluminados, que eles possam se deleitar no Senhor. E se você quiser, meus irmãos, temos a lista de membros, você pode pegar, separa uns 5 nomes por dia. Deus, eu quero orar por esses, orar pela igreja, por aqueles que estão frios na fé, aqueles que não têm nem mais força de vir para a igreja, ore por eles, porque só o Espírito de Deus vai os avivar de novo, vai trazer vida para aquilo que está morto. Então ore por eles. Dobre o seu joelho e, não sei, em pé, sentado, esteja em reverência ao Senhor. E peça a Deus. Peça a Deus. Isso aqui tem que se tornar algo prático na nossa vida. A oração pela igreja. Os dois por nós. Mas também orar pela igreja, meus irmãos. Sabe, vai ter o culto hoje à noite. Cria esse hábito, Deus, que o teu louvor, que o momento que estivermos cantando como igreja, que o outro irmão possa desfrutar disso. Possa desfrutar, que a tua palavra, Deus, fale com o teu povo. Que o teu povo possa sair encorajado, exortado, edificado, Senhor. Precisamos pedir isso a Deus e clamar isso ao Senhor. Então, esses dois caminhos para resolver esse problema, nossa identidade e olhar para isso que Paulo orou, compreender a largura, o amor de Deus, saber que somos seus filhos e que isso é infinito. Isso vai mudar a nossa realidade. Muda a nossa realidade. Mas precisamos pedir isso a Deus. Eu quero encerrar orando. E que nós possamos orar por esses pedidos que eu coloquei aqui. Primeiro, peça a Deus para iluminar seus olhos. Segundo, peça a Deus para que a oração sua seja um deleite e um desfrutar. E terceiro, ore por essa igreja. Ore por essa igreja. Ore pelos seus irmãos. Pelos seus irmãos. Feche seus olhos e ore. No final eu vou encerrar orando. Peça isso a Deus.